Continuando, pessoal, vamos agora para o protocolo de extração de RNA. Tá? Nós iremos realizar o protocolo de extração orgânica utilizando o trisol. Né? O trisol, ele é um fenol que tem pH ácido. Então, nós vamos fazer essa extração orgânica. Nós vamos extrair o RNA também da cultura de E. coli. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é homogeneizar essa cultura com cuidado e vamos coletar 1 ml com a pipeta de 500 microlitros. Um ml dessa cultura e passar para o tubinho Eppendorf. E vamos levar para centrifugar por 5 minutinhos para pelletizar as bactérias. Lembrando sempre de balancear a nossa microcentrífuga com um Eppendorf contendo o mesmo volume de ar. Então, colocamos a centrífuga para rotacionar a 4.000 rotações por minuto por 5 minutos. Passados 5 minutos, nós vamos parar a centrífuga. Vamos girar o Eppendorf aqui e vocês podem observar que formou um pellet de células bacterianas aqui. Então aqui nós podemos observar o pellet de células bacterianas, e o sobrenadante é o meio de cultura que nós iremos desprezar agora. Então agora, com bastante cuidado, nós vamos desprezar o sobrenadante. Podemos desprezar vertendo mesmo, né? Sempre olhando para o pellet para certificar de que ele não vai se soltar. Tá? Ou podemos retirar o sobrenadante, que é o meio de cultura, com a ajuda de uma micropipeta. E nós vamos agora colocar 200 microlitros do tampão PBS, que é aquele tampão salino, fosfato, de pH neutro, para ressuspender essas células. Então, eu estou utilizando aqui uma pipeta de 100 microlitros. Então, 200 microlitros do PBS. Juntamente com o PBS, nós vamos colocar 20 microlitros do SDS, né? SDS 20%. SDS, ele é o sódio do desilsulfato, então é um detergente que vai fazer a lise química das nossas células, né? Ele vai agir, então apenas 20 microlitros. Ele vai agir nos lipídios, na bicamada lipídica da membrana plasmática, rompendo, né, essa bicamada. Então, nós ressuspendemos, né, fazemos uma boa homogeneização aqui para ressuspender as células. Então, agora, após adicionar o PBS e o SDS, nós vamos adicionar 400 microlitros do trisol, tá? O trisol é um reagente orgânico, é um fenol, né, de pH ácido, o pH dele é 5,5, e ele vai promover, juntamente com o clorofórmio, que nós vamos colocar 100 microlitros, a desnaturação de moléculas como, por exemplo, as proteínas. Né? As proteínas, nós sabemos que são as moléculas mais abundantes dentro da célula quando nós retiramos a água, né? Quando estamos trabalhando com o peso seco da célula. O trisol, nós estamos aqui trabalhando na bancada, mas nós devemos sempre trabalhar com uma capela química, porque ele é um reagente tóxico, então nós devemos evitar aspirar esse reagente, né? Tomar bastante cuidado quando nós vamos trabalhar com ele. Mas aqui, como nós estamos fazendo só essa amostra, nós estamos fazendo bem rapidinho, então estamos trabalhando na bancada mesmo. Então vocês podem observar que ele fica com essa cor bonita aqui, cor de rosa, né, que é a coloração do trisol. Então nós vamos adicionar agora 100 microlitros do clorofórmio, né? Lembrando que o clorofórmio também nós temos que tomar bastante cuidado quando trabalhamos com ele.
Tá? Então adicionamos aqui, homogeneizamos bem, tá? Fazemos uma homogeneização com a ponteira, ressuspendendo. Então, recapitulando, nós colocamos aqui, após a centrifugação, que formou o pellet de células bacterianas, nós colocamos uma solução de pH neutro para ressuspender as células, colocamos o SDS, que é um detergente que vai fazer a lise química da membrana das nossas células, colocamos o trisol, que é um fenol com pH ácido, e colocamos o clorofórmio, que são dois reagentes, o trisol e o clorofórmio são dois reagentes desnaturantes, que vão promover a desnaturação, tanto das proteínas, quanto dos lipídios, como também do DNA. Lembrando que nós estamos fazendo aqui uma extração de RNA, então nós temos que separar o DNA do RNA. Então homogeneizamos um pouquinho mais, né, batendo no tubinho. E vamos deixar 5 minutos descansando essa mistura aqui, essa reação, na temperatura ambiente. Então deixamos em cima da nossa bancada mesmo. Então, passado, pessoal, os minutinhos que nós deixamos na temperatura ambiente, nós vamos levar agora a reação para a centrífuga, tá? E nós vamos centrifugar por 10 minutos a 4.000 RPMs. Então, passado o tempo de centrifugação, nós vamos parar agora a nossa centrífuga. E com bastante cuidado, pessoal, nós vamos retirar o tubinho da nossa centrífuga. Por quê? Porque vão formar as fases, tá? Que eu vou mostrar para vocês mais de pertinho aí. Então, vocês podem ver que separou em 3 fases, né? A fase inferior, que é essa rosinha, é a fase que a gente chama de orgânica, que é a fase onde está o nosso reagente, né, o fenol e o clorofórmio e tudo aquilo que desnaturou. Então, lembrando que os 2 reagentes são reagentes desnaturantes e eles promovem a desnaturação principalmente das proteínas, mas também das membranas, dos lipídios da membrana, e tudo que desnatura tende a precipitar. Existe uma fase intermediária aqui, que a gente chama de interfase, que parece uma natinha branca, tá? Que fica entre a fase rosa e essa fase incolor. A interfase, ela é onde está o DNA. O DNA nesse pH, que é um pH ácido do trisol, ele desnatura também. Então a gente consegue separar o DNA do RNA. O DNA fica na interfase e o RNA fica na fase superior, que é a fase aquosa, porque ele permanece em solução. Então agora, com bastante cuidado, nós vamos remover essa parte superior, a fase aquosa, a fase superior aqui, tá? Com a ajuda de uma micropipeta, com bastante cuidado para não ir nenhum resíduo, né, das outras fases aqui, nem da interfase, que é onde está o DNA, e nem da fase orgânica, que é onde estão os nossos reagentes aí e as nossas proteínas. Então a gente faz com uma micropipeta mesmo, bem devagarzinho, com bastante cuidado, e a gente passa essa fase aquosa para um outro tubo Eppendorf. Consegui pegar bastante, não vou pegar mais, porque senão eu corro o risco de aspirar, né, o restante aqui. Isso daqui eu posso descartar, porque isso aqui são os restos celulares, né, e é o nosso DNA que nós não queremos. Então descarto no nosso descarte aqui. E agora eu vou adicionar nesse Eppendorf, que tem o meu RNA aqui em água, né, fase aquosa, eu vou adicionar 500 microlitros de etanol absoluto. Tá? O etanol absoluto a gente utiliza para precipitar o RNA. Então eu adiciono 500 microlitros. Faço tampo o tubinho, homogeneizo com bastante cuidado, vertendo mesmo, tá? Bem, com bastante cuidado, algumas vezes.
O RNA, diferente do DNA, quando a gente faz essa etapa, a gente não consegue observar uma nuvenzinha, né? Muitas vezes quando a gente faz esse protocolo, né, um protocolo com clorofórmio para extrair DNA, nós conseguimos durante essa etapa da precipitação, observar a formação de uma nuvenzinha. O RNA a gente não consegue, o RNA ele é incolor, aqui a gente não consegue observá-lo, a gente vai observar só depois quando forma um pellet durante a secagem, tá? Mas a gente tem que confiar que ele está aqui. E vamos levar agora para a centrífuga, para centrifugar por 10 minutos a 4.000 RPMs. Então, pessoal, agora depois de centrifugado, nós paramos aqui a centrífuga. Vamos, com cuidado, descartar o nosso sobrenadante, tá? Lembrando que o pellet é um pellet que a gente não consegue quase visualizar, tá? Nós sabemos que ele está aqui pela posição que a gente coloca, a gente já discutiu isso, né, em sala, pela posição que a gente coloca na centrífuga, o nosso tubinho. Bom, então nós vamos com cuidado descartar esse sobrenadante, que é o álcool, e vamos colocar agora 500 microlitros do etanol 70%, porque nós vamos fazer a etapa de limpeza do nosso RNA. Então nós vamos colocar agora 500 microlitros do etanol 70%, que ele vai lavar o nosso RNA, remover todas as impurezas, né, que possam existir por causa do uso, né, do SDS, do trisol, do clorofórmio. Então é importante nós fazermos essa etapa aqui, tá? Levamos novamente aqui para a centrífuga e vamos centrifugar por 5 minutinhos a 4.000 rotações por minuto. Terminado o tempo de centrifugação, nós descartamos o etanol 70% com cuidado para verter. E vamos colocar 100 microlitros de água, tá? Então, lembrando que o RNA ele é solúvel em água, então essa etapa agora é a etapa da eluição, né? Nós voltamos a ter o RNA novamente em solução. Bom, então colocamos aqui, damos uma homogeneizada, soltamos o pellet bem devagarzinho, tá? Só para soltar o pellet da parede do tubinho. E aí nós vamos ter o nosso RNA em solução. E nós podemos armazenar aqui, armazenando sempre a menos 70 graus Celsius ou menos 80, que é a temperatura de ultrafreezer, tá? Lembrando que o RNA é uma molécula muito mais delicada que o DNA, tem uma estrutura muito mais sensível, mais frágil. Então nós temos que tomar todos os cuidados para trabalhar sempre com luvas, né? Trabalhar com os reagentes tratados com DPC, né? Para inativar as RNases e guardar essa amostra sempre numa temperatura bem mais baixa do que a temperatura que a gente armazena o DNA. Então esse foi o nosso protocolo de extração de RNA, utilizando a extração orgânica, utilizando o trisol, que é o fenol com pH ácido, que permite a separação do DNA do RNA. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.